Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria no coração, chegando até você através desta live e com aquela convicção que nós falamos de todos os dias, convictos de que esta palavra da graça de Deus vai chegar até você, vai renovar a tua mente, renovar o teu coração, vai trazer conhecimento do Evangelho da graça de Deus para você. E a consequência disso, como sempre temos dito, nós vamos deixando de sermos religiosos e vamos entrando na liberdade que a graça de Deus tem para cada um de nós. A nossa mente vai sendo renovada, limpa da religiosidade, limpa dos julgos da lei, das prisões religiosas, e a nossa consciência se torna uma consciência sem acusação. O que é uma consciência cheia de acusação? É aquela pessoa que vê um Deus que cobra muita coisa dela, e ela não consegue satisfazer todas essas cobranças. É aquela pessoa que vê um Deus ríspido, duro, sempre apontando um dedo, sempre cobrando, exigindo perfeição de quem é cheia de defeitos e não pode cumprir a perfeição que ele exige. E como consequência disso, cria um sentimento na pessoa como se Deus tivesse virado as costas e não é mais a favor dela. Agora, uma limpa consciência é aquela que tem uma imagem real do Deus, do Evangelho da graça de Deus. Aquela imagem do perdão, da justificação, aquela imagem da redenção, aquela imagem que tudo que nós devíamos foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Não há mais culpa, não há mais condenação. Então, quando nós entendemos isso, a nossa consciência não nos acusa mais. Aquela visão de um Deus cobrador, um Deus que nos humilha, um Deus que nos oprime, que exige de nós além do que podemos fazer, aquilo desaparece. Você passa a ter uma imagem do Deus da graça, o Deus do perdão, da reconciliação. E a tua consciência não tem mais jugo, não tem mais peso, não tem mais escravidão. Quando isso acontece, oh, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa ser salvo! Que coisa gloriosa entender a graça de Deus! Como ser crente em Jesus Cristo é uma coisa boa! Nós passamos a entender aquilo que ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele diz: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então o fardo que nós temos que carregar é uma coisa leve, é uma coisa suave, não é aquele fardo pesado da lei, aquele fardo cheio de jugo da lei. Não. O fardo de Jesus é leve e suave. E quando compreendemos isso, que coisa gloriosa, que paz, que segurança, que alegria, que conforto, né? Tudo isso brota dentro do nosso coração. E é para isso que estamos aqui, minha irmã querida, meu irmão amado, gente preciosa, gente que foi comprada pelo sangue da cruz, gente cuja vida vale mais que o mundo todo. É para isso que nós estamos aqui, para sermos um cooperador, uma voz, somente uma voz, que vai cooperar com o teu crescimento na fé, cooperar com a tua vida espiritual. E isso para mim tá bom demais, tá bom demais. Nós vamos à palavra de hoje. Vamos tomar mais uma mamadeira hoje, vamos mais
a um leitinho da palavra de Deus, né? Pastor, por que o senhor está falando assim? Como eu disse na live passada, tanta gente novinha tem se chegado a nós. Tanta gente que faz uma semana, um mês, que abandonou a igreja de lei, de jugo, as igrejas feiticeiras. E eles se achegam a nós como aquela criança, sabe aquela criança que estava desamparada, sem saber para onde vai, desconcertada, cheia de dúvida. E eles não sabem nem o leitinho da palavra de Deus. Não adianta eu estar aqui querendo pregar coisa para impressionar as pessoas, né? Querendo mostrar que eu sou alguma coisa, que existe algum valor especial em mim. Não serve, para essa gente todas essas coisas não servem. O que eles precisam é não afirmação pessoal de ninguém. O que eles precisam é um leitinho, é que nem aquela criança nos braços da mãe, a mamãe traz a mamadeira, ela pega aquilo, começa a mamar. Aquilo é o alimento para ela, é aquilo que o corpo dela precisa. Então vamos ao leitinho de hoje, né? Vamos trabalhar nas mesmas coisas que temos falado. Efésios capítulo de número 2. Vamos ler ali versículos 8 e 9, que nós falamos aqui incessantemente. Vou ler. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ponto e vírgula. Isto não vem de vocês. Vocês não vão produzir isso. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não de obras, quer dizer que eu não produzo nada, não existe uma obra que me dê isso. Não de obras para que ninguém se glorie. Então o apóstolo Paulo, na sua sabedoria, você já sabe que Gálatas capítulo 1, Paulo fala que o evangelho que ele pregava não é evangelho segundo o homem. E depois ele conclui dizendo, eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Então o evangelho que Paulo pregava, ele não aprendeu de Pedro, nem de Tiago, nem de João, que já eram apóstolos antes dele. Ele diz que não recebeu e nem aprendeu de homem algum. Então, como Paulo conheceu profundamente esse evangelho da graça de Deus, escreveu 14 cartas, estão aqui no Novo Testamento. Como ele aprendeu? Ele diz, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo revelou esse evangelho da graça de Deus ao apóstolo Paulo. Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não revelou ali o evangelho da graça de Deus. Ele expulsava demônios, fazia cura, ele se submeteu à lei para cumprir a lei, ele era um judeu cumprindo a lei. Ele foi o último sacrifício da lei. Quando ele vai para a cruz, ele é o último sacrifício da lei. Por isso que Romanos 10:4 diz, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então antes da cruz, Jesus não revelou o evangelho da graça de Deus. Ele é um judeu, está debaixo do judaísmo, debaixo da lei, cumprindo a lei. Então aquele conhecimento de Mateus, Marcos, Lucas e João até a cruz não é o evangelho da graça de Deus. Agora em Atos 9, Paulo tem um encontro com Jesus Cristo, e aí esse evangelho da graça de Deus é revelado ao apóstolo Paulo, que teve o ministério centralizado nos gentios, que somos nós. O ministério centralizado naquele povo que não era judeu, que era gentil, que somos nós. Então esse evangelho é revelado para Paulo ali. Então Paulo tinha um profundo conhecimento do evangelho da graça de Deus. E olha que Paulo, ele era um fariseu. Ele fala que quanto à lei ele era irrepreensível. E da idade dele, ele se avantajava a muitos. Ele estava na frente de muitos da sua própria idade.
Então Paulo nasceu debaixo da lei. Um judeu que cumpriu a lei, era rigoroso, fariseu, mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele viu que todo aquele conhecimento da lei não lhe deu conhecimento de Jesus Cristo, e não lhe deu conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Cristo vem e revela o Evangelho da graça de Deus para ele. Então o que ele diz? Ele está falando sobre salvação. Então ele diz, porque pela graça sois salvos. Olha que ele foi judeu e praticava muitas obras. Para ele poder dizer que pela graça sois salvos, olha a limpeza que Jesus Cristo fez na mente dele. E ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, graça, salvação e fé, 3 coisinhas importantes. Agora ele vai dizer que tudo isso não somos nós que produzimos. Essas 3 palavras que eu citei agora não vêm de nós, não somos nós que produzimos. Não é uma questão de querer ou fazer, não vem de nós. Ele diz, é um dom de Deus, não vem de obras, ou seja, não vem de nada que eu possa fazer para que ninguém se glorie. Então você que é novinho na fé, está vindo agora para o Evangelho da graça de Deus. Às vezes você não tem nem certeza se é salvo. Te falaram tanto que você tinha que fazer campanha, voto, sacrifício, sobe no monte, desce do monte, paga preço, corrente disso, corrente daquilo. Tanta coisa puseram na tua cabeça dizendo que estas coisas te garantiam salvação. Então você vem com esse conceito dentro do seu coração. Mas esse texto está dizendo que não é nada disso. Nós não somos salvos por nada do que fazemos. Nós não somos salvos por nenhuma obra religiosa. Nós somos salvos pela graça de Deus. É dado gratuitamente a cada um de nós a salvação. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã querida. Você que está saindo agora do sistema. Não existe nada que nós possamos fazer que nos dê condições de salvação. Você quer ver uma coisa impossível? Quer ver uma coisa impossível? A coisa impossível é o homem ser salvo por obras, ser salvo por esforço próprio. Então entenda isso. Não existe uma obra que eu possa fazer que me dê condições de salvação. Quando a melhor obra praticada por nós chega diante de Deus, ela chega totalmente defeituosa, porque a fonte é um homem na carne defeituoso. A nossa obra mais valorosa, a obra mais valorosa que a carne pode produzir, quando essa obra chega diante de Deus, ela chega manchada pela carne. Então, você que defende o jejum, quando você jejua, esse jejum chega diante de Deus manchado pela carne. Quando você faz obras bonitas, religiosas, essas obras chegam diante de Deus manchadas, defeituosas pela tua própria carne. Então muitas vezes nós estamos fazendo tanta coisa que falamos que é obra de Deus e são coisas manchadas. E a gente não entende isso e Deus está dizendo, para, eu não aguento mais esse tipo de coisa que você está fazendo. As manchas são imensuráveis. E nós não entendemos. Então não existe uma coisa que nós possamos fazer que dê condições de salvação. Vou repetir, quer ver uma coisa impossível? É que o homem seja salvo por meio do esforço próprio. É que o homem seja salvo por meio de obras. Então Paulo fala, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Aí alguém ia dizer assim, então mas a fé foi eu que tive, eu que produzi a fé. Até a fé que você teve para ser salvo, olha que Paulo fala, não veio de você. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. A fé veio de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Não vem de obras. Olha o que Paulo fala. Não vem de obras. Alguém pode perguntar: pastor, eu passei uma noite no monte orando. Isso aí não lhe dá salvação. Pastor, eu fiz uma vigília, passei a noite inteira de pé entre quatro paredes gritando glória a Deus. Isso aí não lhe dá salvação. Você vai lhe dar é canseira. Pastor, eu peguei todo o meu dinheiro e dei lá para o apóstolo. Isso não lhe dá salvação. Isso aí é obra humana, é coisa religiosa. E se você deu todo o teu dinheiro, eu digo, você foi enganado. Pastor, eu fiz tanta coisa, eu me privei de tanta coisa. Você se privou e fez tanta coisa, mas isso não lhe dá condições de salvação, porque a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Está bem claro isso no seu coração, dentro de você? Está bem definido isso, que para você, pelo seu próprio esforço, é impossível salvar-se a si mesmo? Por mais religioso que você seja, faça caridade, você pode chegar, fazer bastante comida aí debaixo da ponte, dar para os necessitados, é uma obra louvável? É louvável, mas isso não te salva de nada. Você pode vender a tua casa, pegar todo o teu dinheiro e dividir para essas pessoas que estão na rua. É bonito, é uma coisa louvável, é louvável. Mas isso não lhe dá condições de salvação. É bonita para a religião, para o homem. Mas no quesito Deus, não existe uma obra que você possa fazer que lhe dê condições de salvação. Nenhuma. Porque é pela graça. E quem falou isso? Um judeu que viveu anos debaixo de obras. Um judeu que era Paulo, zeloso de boas obras. E o que ele diz lá em Filipenses, que ele descobriu que tudo aquilo que ele fazia, o que Paulo enxergou nas suas boas obras, no seu judaísmo, em todo o seu esforço religioso que ele fazia, o que ele enxergou que era tudo aquilo? Filipenses capítulo 13, ele fala assim: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então, quando Paulo enxergou a graça de Deus, a salvação pela graça, e ele olhou para o judaísmo que ele praticava, aquele monte de obras, de coisas rigorosas, de lavamentos, de disciplinas, tudo que ele fazia para cumprir a lei, ele falou que tudo aquilo teve que se tornar uma perda, aquilo não adiantou nada. Quando ele entendeu quem era Jesus Cristo, quando ele entendeu a grandeza de Jesus Cristo e a obra da cruz, ele considerou toda a religião dele, tudo aquilo que ele fazia como perda e como esterco. Você está entendendo isso? Então Paulo deve ter imaginado todas aquelas obras que ele fazia, os jejuns dos fariseus que ele fazia, as suas idas na sinagoga, toda aquela disciplina que ele fazia. Quando ele entendeu que não dava para trazer essa herança e estar com Cristo era uma coisa ou outra, ele teve que perder a religião dele, largar tudo e considerar como esterco. Como ele perdeu tudo aquilo para poder ganhar a Cristo. Porque ele viu que não dava para trazer aquela herança religiosa e misturar aquela herança com a graça de Deus. Não dava para ele trazer a velha aliança e misturar com o evangelho da graça de Deus. Então ele considerou aquilo tudo como perda, como esterco. Aí ele diz: para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei. Mas ele queria ter qual justiça? A justiça que procede de Deus.
Minha irmã querida, está bem claro isso no teu coração. Meu irmão amado, gente de valor, está claro isso no teu coração? Agora, o que é ser salvo? Você já sabe que não existe nenhuma obra para sermos salvos, é de graça. Eu quero ser salvo. Aquele dia que eu criei em Jesus Cristo de todo o meu coração. Depois eu vou dar os textos aqui. Criei nele de todo o coração. Deus abriu o meu entendimento e eu vi Jesus no Espírito. E acreditei, descobri que Ele era real. O recebi como meu Salvador, como a Bíblia diz que Ele é. Meus olhos espirituais foram abertos, eu criei nele de todo o coração, fui salvo instantaneamente. Instantaneamente já passei a ser uma pessoa salva. O que diz Colossenses 1, 13, 14? Por eu ser salvo, Ele me libertou do império das trevas, me transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Me libertou de todas as coisas, me libertou das prisões, das cadeias, do império das trevas, me libertou de tudo. Quando eu criei nele, instantaneamente aconteceu essa salvação na minha vida. Eu fui liberto do império das trevas, fui salvo de todas as prisões, cadeias, tudo que pesava, da religião, das obras religiosas. Ele me salvou de tudo, já me salvou, não é uma coisa futura que vai acontecer. Eu já sou salvo agora, totalmente salvo. Meu Salvador é o que executa a salvação, Ele já executou a salvação na minha vida. Só que eu não sei nada disso. O que vai acontecer? Agora eu preciso estar num lugar que vão me pegar na mão e vão começar a me ensinar a caminhar no Evangelho. Eu não sei nada da Bíblia, eu só sei que Jesus revelou para mim e Ele é real. Agora precisa alguém que vai começar a andar comigo e me ensinar passo a passo o que já aconteceu comigo. A libertação que eu já tenho, a salvação que é eterna, que eu nunca mais vou perder. O que é Evangelho? Eu vou ter que começar a aprender isso, passo a passo, com muita paciência. E aí eu vou descobrindo a verdade, eu vou entrando nas verdades do Evangelho da graça de Deus, vai se descortinando diante de mim a grandeza do Evangelho, a grandeza da obra da cruz, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Eu descubro que toda aquela velha aliança acabou na cruz, que o diabo foi despojado e aniquilado na cruz. Eu descubro que tem tanta religião com a Bíblia na mão e não é Evangelho, só prega um Velho Testamento. E eu vou entrando numa nova dimensão de vida, eu já sou salvo. Então uma pessoa salva já é uma pessoa liberta, já pertence a Deus, é filha de Deus, perdoada, justificada, reconciliada, redimida, herdeira de Deus, comprada pelo sangue da cruz, e nunca mais vai perder essa condição, porque ela não conquistou por esforço próprio, foi dado a ela gratuitamente. Então vamos trabalhar aqui na palavra de Deus, vamos ver aqui alguns textos, vamos trabalhar, vamos lá para João capítulo de número 1, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1, vamos tudo isso que eu falei agora vamos mostrar em versículos. João capítulo 1, vamos ler ali versículos 11, de 11 a 14, eu vou ler. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que eu estou lendo aqui para você, entenda isso com clareza. Mas a todos quantos o receberam, olha lá, então Deus deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que acreditam no seu nome. Ele diz:
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Isso aqui é um nascimento de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que esse texto está dizendo? Ele veio para o que era seu, os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos. Olha, essa palavra é importante. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Foram feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que acreditam no seu nome. Agora, o que aconteceu com esses que foram feitos filhos de Deus? Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas eles nem da vontade do homem, eles nasceram de Deus. Então aconteceu um nascimento nessas pessoas. Eles não nasceram da vontade da carne nem do sangue. Não é um nascimento carnal, como uma criança nasce aqui na terra, produzida por um homem, por uma mulher. Não é esse o nascimento. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, e nem de sangue. Eles nasceram de Deus. É um nascimento que vem de Deus. Então, quando a pessoa crê em Jesus Cristo de todo o coração, esse poder vem sobre a vida dela e faz com que ela seja filha de Deus. Ela nasce, não é um nascimento da carne, é um nascimento do Espírito. Lá no espírito dela, que estava morto por causa do pecado de Adão, estava apagado, ele nasce, ele acorda, esse filho de Deus acorda, começa a ver uma nova vida, uma nova dimensão de vida. Ele descobre que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo é verdadeiro. Isso fica claro aqui em João capítulo 3. Eu tenho que repetir muito isso. Quando eu quero parar de falar essas coisas, um irmãozinho, uma irmãzinha vem no WhatsApp: pastor, o que é isso, o que é aquilo? Aí eu descubro que às vezes a gente está preocupado em falar coisas profundas e tem deixado o leitinho de lado, e tem um monte de gente que precisa de leitinho. É que nem uma criança recém-nascida. Você não vai pegar Nós podemos comer uma picanha com sal grosso, que delícia, né? Faz tempo que eu não como isso. Nós temos dentes, vamos mastigar aquilo, engolir, né? Coisa deliciosa. Mas um recém-nascido não tem dentes. Não tem como mastigar uma picanha. Se você enfiar um pedaço de picanha na garganta, dentro da boca, ele vai talvez morra asfixiado. O que você tem que dar para um recém-nascido? Um leitinho. Esse leitinho da palavra que nós temos tentado dar. Não adianta, tem esse monte de gente nova saindo do sistema. Eu quero enfiar goela abaixo a eles um monte de coisas. Se eles não conhecem nem o início, não sabem, não tem nem convicção de que são salvos. Então vamos ao leitinho. João capítulo de número 3, né? Vamos falar sobre Nicodemos. Isso é o leitinho, tem que começar tudo de novo. Versículo 1 de João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entender o reino de Deus. O que nós lemos lá em João capítulo 1? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que acreditam no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem do homem, mas nasceram de Deus. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, você é mestre em Israel, você conhece tudo da lei, você ensina tudo sobre a lei,
Você é um dos principais dos judeus, um homem íntegro na sua religião. Conhece todo o Velho Testamento e é mestre nisso. Mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, entender estas coisas. Se não nascer de novo, não pode entender o evangelho da graça de Deus. Quem não nasceu de novo, você fala do evangelho da graça de Deus, ele pode dizer que é crente, está com a Bíblia na mão, ele não entende que os pecados foram pagos na cruz. Não entende que o pecado foi aniquilado. Ele não entende que toda a dívida que a gente tinha, Cristo pagou na cruz. Ele não entende que nós somos justificados e nunca mais vamos perder a salvação. Quando você fala essas coisas para ele, dá um nó na cabeça dele, mesmo ele sendo religioso, ele não entende. E é capaz de dizer para você que você está desviado. Então o que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, você conhece tudo sobre a lei, você é mestre, você ensina, você tem prestígio, você é um dos principais da nação toda. Mas se você não nascer do alto, não nascer de Deus, se teu espírito não for despertado, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não entende o evangelho da graça de Deus. Vai continuar nas campanhas, votos, sacrifícios, jejum. Vai ficar preso na religiosidade. Só quem nasceu do alto é que entende essas coisas. Olha como Nicodemos não entendia nada. Aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, isso aqui não é água de batismo, a água aqui é a palavra. Quem não nascer da palavra, da graça de Deus e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Ah, pastor, o senhor está... Eu aprendi desde criança que esse nascer da água é quando eu sou batizado, eu saio da água. Não me disseram que a água aqui é a palavra, mas então vamos ler, eu tenho que trabalhar detalhadamente nisso. Então aqui, ó, vamos ler onde está escrito que a palavra é água, a água é a palavra. Aqui em Efésios capítulo 5, quando, a partir do versículo 22, Paulo vai ensinando sobre o relacionamento de marido e mulher. Não é esse o tema que nós estamos falando. Mas quando ele chega no versículo 25, ele diz assim: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26, presta atenção nisso. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então o que Paulo está dizendo? Que Cristo purificou a igreja mediante o que? A lavagem da água pela palavra. A palavra aqui é como se fosse uma água que lava a mente da pessoa e limpa toda a religiosidade dela. Então quando Jesus diz para Nicodemos no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água, isso aqui não é água de batismo, isso aqui é a palavra. Quem não nascer da palavra e do Espírito Santo não pode entrar, quem não nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, não consegue entrar no reino, não consegue enxergar. Você já descobriu a diferença? Que tem um monte de gente que se diz crente e não entra no evangelho da graça de Deus. Eles não entendem o evangelho da graça de Deus, estão tão presos nas suas tradições. Quando você fala alguma coisa do evangelho, eles olham para você e falam que você está até endemoniado. Eles não entendem. Continuando, vou ler de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora olha os dois nascimentos que acontecem com cada um de nós. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele apresenta dois nascimentos: o nascimento da carne, quando nós nascemos desse mundo através do nosso ventre, do ventre da nossa mãe, e quando nós nascemos do
Espírito. Então, este é o nascimento. Quando eu encontrei Jesus, criei nele de todo o coração, Deus me deu esta dádiva da fé, eu criei nele, eu fui salvo instantaneamente. Eu nasci do alto, eu nasci do Espírito, eu nasci de Deus. Deus me deu o poder de ser feito filho de Deus. Eu fui liberto de todas as coisas, transportado, posto no reino do Filho do amor de Deus. Sou salvo. A salvação é uma coisa real, presente aqui agora, na minha vida aqui agora. E eu nunca mais vou perder esta salvação. Você entende isso ou não? Então vamos para outros textos da palavra de Deus. Então entenda isso que eu vou dizer agora. Então alguém poderia perguntar, mas pastor, então eu não fiz nada para ser salvo? Nenhuma obra me qualificou para ser salvo. Eu estou explicando isso desde o começo. Nem a fé que eu tive, foi eu que produzi, veio isso de Deus. Tudo isso veio de Deus pela graça de Deus. Vamos ler outro texto agora, João, capítulo de número 6, vamos lá, João 6. E vamos ler versículo 37 e alguns outros versículos deste capítulo. Vamos lá, João 6, 37. Olha, presta atenção, para você ver que essa obra de salvação é um projeto de Deus, não é do homem. A salvação é uma obra perfeita de Deus. Tudo vem dele, nada do homem. Olha o que Jesus Cristo diz em João 6,37, olha lá. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Mas que estranho, pastor. Está dizendo aí que todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É o que está escrito, é o que Jesus Cristo disse. Então, Deus, ele já designou, já determinou pessoas para virem até Jesus. É o Pai quem traz esta pessoa. É Deus que traz esta pessoa até Jesus. Não é essa pessoa que teve vontade própria, teve obras, ela nem sabia de nada. Mas aí um dia aconteceu uma coisa dentro dela, ela teve sede de Deus, foi salva e ela é trazida por Deus até Jesus Cristo, para entender e crer em Jesus Cristo. Olha lá, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Então todo aquele que o Pai deu, é o Pai que determinou, é o Pai que separou, é Ele que predestinou. Então todos esses, todo aquele que o Pai me dá, este vai vir a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Neste mesmo capítulo, vamos ler versículo 44 e 45. Vamos ler desde o 41. Vamos lá, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Você pensa que Jesus se preocupou com esta fala deles? Não. Jesus não está nem um pouquinho preocupado que eles não estão crendo. Olha o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Olha o versículo 44 como é esclarecedor, para você ver como a salvação é uma coisa soberana de Deus. A salvação é predestinada por Deus. Olha o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então o que Jesus Cristo está dizendo? Que nenhuma pessoa por vontade própria, por esforço próprio, pode vir a Jesus e crer nele, se não for enviada de Deus. Ah, pastor, isso está escrito na palavra. Eu vou ler de novo para você. Se está escrito, é verdade. Se está escrito,
É verdade, então o que ele diz? Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós vemos o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse vai vir a mim. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Versículo 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Então quer dizer que Deus operou lá dentro, no espírito de cada um, e pôs um conhecimento dentro do espírito de cada um. Então Deus traz a pessoa ao Pai, e esta pessoa, esse conhecimento é despertado, ela vem a Cristo, crê em Jesus Cristo, e passa a ser um filho e uma pessoa salva. Então ninguém pode vir, Cristo não está preocupado com a oposição. Ele sabe que o Pai já determinou quem vai vir e quem vai acreditar. É Ele que traz. Mas pastor, isso está tão estranho. Não, vamos para o versículo 65, do mesmo capítulo, do versículo 50 em diante. Jesus vai fazer uma pregação sobre ele sendo o pão do céu. Ele fala sobre comer a carne e beber o sangue dele. Não vai ter vida em si mesmo. Aí o que vai acontecer? A maior parte dos discípulos vão abandonar eles. Todo mundo vai embora, vai ficar Jesus e os 12. E aí eles dizem: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? E depois ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Agora olha o que Jesus fala no versículo 64. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que iriam acreditar e quem o havia de o trair. Então aquelas pessoas que estavam rejeitando Jesus, Jesus não está preocupado com elas. Porque Jesus sabia desde o princípio quem é que iria crer, quem é que iria acreditar. Agora olha a expressão do versículo 65, olha lá. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O que, pastor? É isso mesmo que Jesus Cristo diz? Ninguém poderá ir a Ele se pelo Pai não lhe for concedido. É Deus que traz as pessoas a Jesus. É Deus que permite, é Deus que concede, consente. E ninguém pode crer em Jesus Cristo se não for concessão de Deus. Vou ler de novo. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Vamos para outro versículo da palavra de Deus. Agora vamos lá para João, capítulo de número 10, vamos lá, João, capítulo número 10. E vamos ler a partir do versículo 26, João 10, 26. O que estava acontecendo nesse João 10, 26? Jesus está sendo interrogado pelos judeus que não acreditam nele, estão em oposição a ele. Então ele está dizendo assim no versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que ele está dizendo para aquele povo que não acreditava nele? Para aqueles judeus que eram contra ele, não conseguiam acreditar nele. Jesus Cristo disse: sabe por que vocês não acreditam? Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Aí ele diz, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer,
e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então o que ele está dizendo para aquele povo que não cria? Vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, aqueles que vão nascer de novo, que são trazidos por Deus, atraídos pela graça de Deus, que vão ser salvos, serem feitos filhos de Deus, esses são as verdadeiras ovelhas. E ele diz o quê? Que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que isso quer dizer? Que todo aquele que é a verdadeira ovelha, o predestinado por Deus, ele vai ouvir a voz, ele vai entender o evangelho. Ele pode ter vivido 20 anos dentro de uma congregação que se dizia evangélica. Ele pode ter vivido 20 anos debaixo de lei, com rigidez em que roupa vestir, fazendo aquele monte de coisas religiosas. Mas se ele for ovelha, uma hora a voz do evangelho da graça de Deus vai chegar. E ele vai ouvir porque ele é ovelha. Ele vai ouvir. Eu conheço centenas de pessoas que viveram 20, 30 anos debaixo do evangelho de lei. Sempre viveram insatisfeitas. Quando ouviram a palavra do evangelho da graça de Deus, ouviram a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que é a voz de Jesus para nós hoje? É o evangelho da graça de Deus. Como eu vou ouvir a voz de Jesus Cristo hoje? É quando eu ouço o evangelho da graça de Deus. A voz dele vem a mim, tudo se torna novo, tudo se abre dentro de mim. Então ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é por isso que nós estamos aqui, somos uma voz. Para que você ouça, é através destas palavras que você vai ouvir a voz do verdadeiro pastor. Então ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Olha, as ovelhas verdadeiras ouvem a voz, e Jesus as conhece todas. Você é conhecidíssimo por Deus. Ele nos conhece perfeitamente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e o que vai acontecer? Elas me seguem. É por isso que nós que estamos na graça, nós não seguimos nenhum apóstolo, não seguimos religiosos, não seguimos nada dessas coisas tradicionais, porque isso não é seguir Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo é estar no evangelho da graça de Deus e viver esse evangelho da graça de Deus, crer nesse evangelho da graça de Deus, viver pela fé no evangelho da graça de Deus, libertos da velha aliança para sempre. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e elas me segue. O que ele vai fazer para essas ovelhas dele? Olha lá. Eu lhes dou a vida eterna. O que ele vai fazer? Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer. O que ele vai fazer com essas ovelhas que ouvem a voz dele, que seguem ele? Ele vai dar a vida eterna. Agora olha a expressão poderosa dessa palavra: nunca, nunca hão de perecer, nunca se perderão. Nunca, sabe que nunca é nunca, nunca hão de perecer, nunca se perderão, nunca perecerão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer. E ele garante com mais essa afirmação: e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ninguém poderá nos tirar da mão de Deus. Nem eu mesmo tenho o poder de me tirar das mãos de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, a voz dele é o evangelho da graça de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Não precisa se trancar num quarto e ficar lá assim, ó, fala comigo, fala. Não, a voz dele está aqui, ó. Não precisa me tornar um místico, ficar os olhos fechados sem comer num quartinho. Fala comigo, quero sentir uma emoção, sentir uma sensação. Vou subir num monte, passar frio, ficar lá
numa escuridão para Deus falar comigo. Está tudo aqui escrito que Ele já falou. Que outra voz você quer ouvir, além da voz do Evangelho? Não tem outra voz. Eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Significa que uma vez que você é salvo, você vai ser sempre salvo, você nunca vai perecer, mesmo com todos os defeitos que você tem. E não tem uma força, não tem ninguém que possa arrebatar-nos da mão de Deus. Nós estamos em Cristo, salvos para sempre, guardados pelo poder de Deus. Você acredita nisso? Meu Pai, quem as me deu, é maior do que tudo, Ele diz. E da mão do Pai ninguém as pode arrebatar. Olha a segurança da salvação. Agora em tudo isso que nós lemos, você percebe que o homem não tem ação nenhuma? Tudo isso não veio do esforço do homem, não veio porque o homem fez jejum, porque o homem pagou preço, porque o homem fez campanha. Não, o homem é só o objeto receptor de todas as coisas. Você só vê Deus fazendo tudo. É Deus que faz tudo. O homem não faz nada, ele só recebe gratuitamente tudo aquilo que foi feito por ele. Será que você entende isso, minha irmã querida? Minha irmã querida, está entendendo? Você que nos acompanha sempre, irmã preciosa, está entendendo? Meu irmão amado, você está entendendo isso? É como se eu te pudesse ver aí, você nos assistindo pela televisão, pelo celular, os olhinhos brilhando, né? Aquela coisa acesa aí dentro do seu coração, você descortinando, descobrindo essas coisas lindas e simples, tomando esse leitinho que é o simples, mas ficando vivo por dentro. Que coisa linda! Isso para mim é um milagre. Isso para mim é o grande milagre. Então acompanhou todos esses textos. Então vamos voltar lá, vamos já terminando, voltar para onde nós começamos, Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler aqueles mesmos versículos, versículos 8 e 9. Porque, olha Paulo dizendo, Paulo que teve a revelação do Evangelho da graça de Deus. Olha que para Paulo limpar a mente dele do judaísmo, hein? Só Jesus podia fazer isso. Paulo deixar todos aqueles anos de judaísmo, de religiosidade de lado. É só Jesus para fazer isso. Por isso que eu não me preocupo, porque eu sei que Jesus faz isso. É Ele que renova a mente, que limpa a cabeça das pessoas da religião, que faz a pessoa acordar. A palavra só precisa chegar a ela. Então Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das suas obras, não vem do seu esforço. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, tudo já nos foi dado em Cristo. Nós já somos salvos pela graça de Deus, libertos 100%. Nascemos do alto. Fomos feitos filhos de Deus, comprados pelo sangue da cruz, regenerados, justificados, redimidos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, selados com o Espírito Santo da promessa. E aí vem aquele versículo de Efésios 1:3. O que são as bênçãos espirituais? Paulo fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em
Cristo. Tudo isso que eu te falei são as bênçãos espirituais que nós já fomos abençoados. Agora, o que nós temos que fazer? Crer. Nos agarrarmos nesta verdade. Eu sei que muita coisa se opõe, eu sei que você pode ter familiares, que quando você disser estas coisas, eles estão afundados na lei, eles vão dizer que não é assim. Você vai falar a eles com maior alegria, você vai ver que eles vão ter tristeza ao ouvir isso, vão olhar para você espantado, capaz de começar a dizer que você se desviou, você está ouvindo o falso profeta. Você vai ver que aquelas pessoas que te cumprimentavam, paz do Senhor, quando descobrir que você entendeu o Evangelho da graça de Deus e está mudando tudo, eles vão olhar para você de forma estranha. Vem a perseguição por causa disso. Mas pouco importa, o importante é isso que aconteceu dentro de você e você sabe. Aquele que aconteceu dentro, que foi despertado por dentro, sabe. Ele entende o que eu estou dizendo, ele sabe, ele acordou. Ninguém precisa dizer nada, ele sabe. Dentro dele, aquilo que aconteceu. Então fique firme, vamos em frente. Alguém vai dizer assim, pastor, mas eu não estou congregando em lugar nenhum. Aqui na minha cidade não tem nenhum lugar que pregue a graça de Deus. Ué, você quer congregar em lugar que vive debaixo de lei? Para voltar à escravidão? Voltar a ter pregações que só te condenam e diz que você está endemoniado? É melhor não congregar em lugar nenhum desses. Mas lá em Hebreus está escrito, não deixemos a nossa congregação. Mas eu lhe falo a verdade, essa congregação prega a graça de Deus ou judaísmo? Se ela só prega lei e judaísmo, é bom que você nem vá. Alguém diria assim, mas pastor, eu estou sozinho aqui em casa. Não, você não está sozinho, nós estamos chegando aí. Você faz parte de nós chegamos aí pelo YouTube. Você nos vê pelo YouTube, a palavra chega até você pelo YouTube, você faz parte da igreja, você faz parte de nós, não está sozinho. Fique firme, agarre essas verdades do Evangelho da graça de Deus, creia nelas de todo o teu coração, e aconteça o que acontecer, deixa tudo de lado, ninguém pode tirar você disso que você tem compreendido e crido. E eu lhe digo, tudo isso foi o próprio Deus que está fazendo e continuará fazendo na sua vida. Tá bom, meus irmãos queridos? Foi uma alegria estar com você. Espero estar com você muitas outras vezes. E nós vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.